som. Opa, fala galera, bom dia. Já queimaram a largada no meu microfone antes aí, né? A galera já escutando aqui o backstage. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Giovanni, esse é meu amigo Carlos. Bom dia, galera. Eu queria ter entrado aqui com um forrozinho. Eu sou do Nordeste aqui, né? Poderia ter tocado um forrozinho aqui bom para a gente entrar. Mas vamos lá. A gente vai falar, né, sobre OpenTelemetry e como instrumentar isso no nosso ecossistema preferido, né, que é o Go. E a gente vai começar se apresentando antes. Meu nome é Giovanni Feitosa Cavalcante, né, mas também pode chamar de Giovanni Cavalcante. Sou bacharel em Sistema de Informação pela Facimp, é uma faculdade lá do meu estado. Sou aluno da pós-graduação, né, da Full Cycle ali, do Wesley. Hoje eu atuo como Senior Software Engineer no PicPay, na vertical do Shopping. Inclusive tem uma galera do PicPay aqui, do Shopping também. Nossos colegas de time aqui também estão na plateia. A gente atua na tribo de serviços digitais, que é responsável por vender produtos digitais, telecena, vouchers de iFood, de mobilidade, de gamers, né? E vamos lá, vai lá, Carlão. Bom, gente, eu sou o Carlos, sou formado em Engenharia de Telecomunicações, né? Depois, durante o mestrado, eu migrei aí para a parte de desenvolvimento de software. O meu mestrado foi dedicado em redes, e daí eu comecei a desenvolver. Hoje eu estou Staff Software Engineer no PicPay, mesmo time do Gel, então não vou me repetir aqui, né? Não vou repetir o que o Gel já falou, vamos seguir. Boa, e vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa agenda aí. A gente vai começar falando sobre OpenTelemetry e um contextozinho de observabilidade. Após isso, a gente vai falar sobre dados de telemetria, né, sobre alguns sinais aí. A gente vai falar de alguns sinais bem importantes. E, por final, a gente trouxe uma demo para vocês aí, né, contextualizando tudo sobre OpenTelemetry, observabilidade, e tudo isso no nosso ecossistema em Go. Vai lá, Carlão. Boa. Beleza, vamos lá. Vamos começar falando sobre OpenTelemetry. Para quem ainda não conhece, para quem ainda não tem familiaridade, a gente vai dar um briefing aí para vocês. O que é a OpenTelemetry, né? Da onde ele veio, o que ele faz, né? Do que ele se alimenta, essas coisas aí. Bom, começando aqui pelo conceito, foi tirado da própria doc do OpenTelemetry. Ele é um framework de observabilidade e ele é um conjunto de ferramentas que tem como objetivo realizar a instrumentação de aplicações. Então, o propósito de você instrumentar a sua aplicação é você gerenciar dados de telemetria, como traces, métricas e logs. Aqui a gente pontuou 3 palavrinhas que a gente vai abordar um pouco mais em detalhes para a gente entender onde o OpenTelemetry se encaixa, tá? Que é observabilidade, instrumentação e telemetria. Beleza? Então, para a gente ter uma noção desse contexto, a gente vai começar olhando para um sistema. Então, aqui, todo mundo deve trabalhar com um sistema. Então, o sistema, por si só, ele tem um dado de entrada, faz um processamento, gera um dado de saída, né? Beleza. E aí, onde se encaixa a observabilidade? A partir do momento que a gente quer, de alguma forma, extrair dados para saber o que está acontecendo com aquele sistema, qual é a saúde dele, o que está rolando lá, se está tendo algum outage, se está tendo alguma anomalia, a gente expõe alguns dados, né? Essa exposição de dados traz para a gente o que a gente chama de análise do estado interno daquele sistema. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é métricas, logs e traces, né? Mas o objetivo principal é a gente ter uma ideia do estado interno daquele sistema, mesmo sem saber, né, como que ele funciona por dentro, quais são as particularidades dele. E aí, através desse estado interno, pessoal de produto, devs, ops, podem ter uma noção do que está acontecendo lá. Esse é o principal propósito aí, para você ter uma observabilidade no teu sistema. E instrumentação é a capacidade que a gente tem de extrair esses dados do meu sistema. Como que eu extraio? Eu instrumento ele de alguma forma. E aí sim, eu consigo ter meus dados de telemetria. Os dados de telemetria são esses 3 que a gente vai falar um pouquinho mais. E com isso, o OpenTelemetry se encaixa exatamente nessa parte. A gente consegue instrumentar um sistema
consegue, através dessa instrumentação, pegar dados de telemetria, exportar esses dados, levar eles para algum lugar, né, e, através disso, saber qual o estado interno daquele meu sistema. Beleza? Então, o OpenTelemetry ele se encaixa exatamente aqui. Então, voltando para o conceito, né, OpenTelemetry, então, ele é um framework, é um conjunto de ferramentas de observabilidade que tem como propósito instrumentar o meu sistema, instrumentar a minha aplicação e gerenciar esses dados que eu exporto, que eu tiro através da minha instrumentação, que são traces, métricas e logs. Beleza? Então, ok. Mas a gente está falando de OpenTelemetry, vocês devem estar pensando, beleza, eu tenho meu New Relic lá, ou eu tenho meu Dynatrace, né? Então, por que eu preciso de OpenTelemetry, né? Por que vocês estão falando sobre isso? Então, vamos tentar estimular vocês a enxergar uma vantagem no OpenTelemetry, né? Uma delas é a observabilidade agnóstica. Vamos supor que você hoje está com o New Relic lá rodando, você está com as suas aplicações instrumentadas, o teu New Relic está lá recebendo métricas, está recebendo logs, tem os traces, tem a APM lá do New Relic, beleza. Só que aí, por algum motivo, a empresa resolve mudar de ferramenta de observabilidade, né? E o que acontece? Você vai ter que fazer um retrabalho de instrumentação das suas aplicações, utilizar outras libs, utilizar outras bibliotecas, mudar, né, para que você consiga se adaptar a esse novo vendor. Vamos supor que você saiu do New Relic e foi para um Datadog, né? Então, você vai ter que utilizar as libs do Datadog, você vai ter que instrumentar novamente e você vai ter esse retrabalho para que você possa ter a observabilidade das suas aplicações. E aí que entra o OpenTelemetry, né? Você, utilizando o OpenTelemetry na sua aplicação, você impede que você tenha um lock-in de vendor. E aí, de que forma? O OpenTelemetry ele é um conjunto de padrões e especificações com o objetivo de tornar tudo agnóstico do lado da aplicação, através de exportação desses dados que você gera dentro da sua aplicação, que é agnóstico. E a exportação dos dados, eles podem ser feitos de diversas maneiras. Uma delas é utilizando o protocolo OTLP, que é o OpenTelemetry Line Protocol. Esse protocolo é um protocolo aberto, que você vai poder utilizar ele com qualquer ferramenta, independente. Então, se aquela ferramenta tiver suporte OTLP, ótimo, você já pode exportar seus dados para lá. Se ele não tiver, você tem um carinha no meio do caminho que consegue fazer o meio de campo. Então, você não precisa se preocupar, se você for mudar de ferramenta de observabilidade, você não precisa se preocupar em reinstrumentar a sua aplicação de novo com o OpenTelemetry. Tá? Então, os dados de telemetria são seus, você é dono, e você tem flexibilidade e extensibilidade no seu back-end para você mudar para a ferramenta que você quiser, inclusive ferramentas open source, né, caso vocês queiram. Então, esse é o objetivo principal de se usar o OpenTelemetry. Além disso, você consegue, com o OpenTelemetry, ter uma capacidade de observar o seu sistema distribuído propagando contexto. E o que é isso? Propagar contexto é você correlacionar os dados que passam de uma aplicação para outra aplicação, de um microserviço para outro microserviço. A gente vê que cada vez mais vai ficando complexo, né, o nosso ecossistema, cada vez mais microserviços integrados entre si, e a observabilidade vai ficando também cada vez mais complexa. Né? A gente tem dificuldade de encontrar um determinado problema. Será que o problema é um microserviço A? Será que é o B? Será que é o meu banco? Né? Então, de alguma forma, você precisa propagar um contexto para correlacionar esses dados que passam aí por diversos sistemas que, às vezes, nem fazem parte do meu domínio. Às vezes, está em outro domínio, né, de outro time, que a gente não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Beleza. E uma terceira visão de OpenTelemetry, né, de vantagem, é o suporte à comunidade. Então, o OpenTelemetry é um projeto desenvolvido pela Cloud Native Computing Foundation. Ele faz parte da Cloud Native Computing Foundation.
E ele tem um conjunto de especificações de API que é suportado por diversas linguagens. Então, independente se for Go, se for JavaScript, se for Java, você tem APIs, né, bem definidas que vão te permitir entregar o dado de telemetria da mesma forma. Então, você vai ter aquela especificação, você vai ter aquele padrão, e você, se você tiver que mudar de linguagem, você já sabe como funciona aquela API, você já sabe como é, não muda muito de uma linguagem para outra, tá bom? E, além disso, as SDKs desenvolvidas, elas têm uma extensibilidade absurda. Tudo isso porque a comunidade hoje suporta essa solução de OpenTelemetry e estende ela para diversas tecnologias. Não, é contigo. Bom, e assim, se você quiser continuar com o seu vendor favorito, né? Ok, New Relic dá suporte a OpenTelemetry, Datadog dá suporte, Splunk, Dynatrace, Sentry, todos eles têm um suporte a OpenTelemetry. E, se vocês quiserem saber mais, dentro da documentação do OpenTelemetry existem outras lá, e eles dizem que tipo de suporte que aquela ferramenta dá. Se ele tem o protocolo OTLP nativo, ou se ele não tem, e aí você vai precisar usar um collector, mas se ele tem um collector que tem uma distribuição que é compatível com essa ferramenta, vai estar tudo lá. Beleza? Agora o Gel vai falar um pouquinho sobre exemplo aí de arquitetura. Show. E massa sobre a especificação que você consegue também, né, montar seus próprios SDKs com base na especificação, né, que a galera tem, né, desenvolver seu próprio ferramental. Bom, a gente vai dar um exemplo aqui de arquitetura, né? Então, um cenário que a gente tem um cluster Kubernetes ali, com alguns serviços, e a correlação desses serviços, às vezes, pode entregar uma funcionalidade no teu sistema, né? Então, sei lá, no meio de pagamento, você tem algum serviço aí que, no final das contas, gera um pagamento. Né? E quando você quer aplicar, né, a instrumentação de OpenTelemetry, né, então a arquitetura ficaria da seguinte maneira. Você instrumentaria as aplicações com a própria API do OpenTelemetry e carregando os SDKs necessários de acordo com o que você deseja exportar os dados de telemetria. E você consegue fazer isso, né? A gente vai passar sobre dados de telemetria, né, sobre sinais, mas, por exemplo, métricas é um desses sinais. Você consegue exportar através do protocolo OTLP para um collector. Já dando um spoiler sobre o collector, esse cara um proxy, né? Ele serve ali como um middleware para fazer processamento, né? Então ele recebe, processa, exporta dados de telemetria, e a gente vai dissecar ele um pouco mais à frente. E você também consegue exportar, por exemplo, do collector para o seu vendor favorito, ou que a sua empresa utiliza. Então, nesse cenário aqui, por exemplo, a gente manda as métricas para o collector e pode exportar essas métricas para o New Relic. Mas nada impede também que você envie isso para um Prometheus da vida e consiga visualizar com Grafana ou com outro vendor aí que você esteja utilizando ou que a sua empresa utilize. E outra coisa da hora é que tem diversas estratégias de você utilizar, né? Por exemplo, aqui a gente está falando do collector, e o collector, nesse caso, ele está como um serviço, né? Então, você tem um cara central ali, que as suas aplicações todas conseguem mandar dados de telemetria para ele, né? E você também pode ter esse cara como um sidecar. Então, ele pode rodar também ali junto com a tua aplicação, né, de uma maneira mais distribuída. E você também consegue fazer uma coisa bem legal, que é mandar direto para o vendor. Então, não necessariamente você precisa do collector para utilizar, né, o OpenTelemetry. Então, pensa que eu quero instrumentar minha aplicação com OpenTelemetry e mandar meus traces ali para o Jaeger. Então, eu consigo mandar direto e não preciso mandar para o collector, né? E eu posso também, ali no caso do collector, mandar os outros sinais, né? Por exemplo, logs, eu posso mandar traces e vai funcionar bonitinho. E aqui dissecando mais um pouco do que é esse collector, né? Na minha opinião, esse cara é uma vantagem muito grande. Primeiro, pela flexibilidade que ele tem. Então, o Carlão falou de protocolo OTLP, né, que é o protocolo padrão desse cara, mas ele consegue receber outros formatos, por exemplo, um formato do Jaeger, do Prometheus. Então, ele tem alguns pilares. Um deles é esses receivers aí, né, que são responsáveis por receber esses dados. Você tem também os processors, que eles conseguem, de fato, processar os seus dados de telemetria. Então, aqui tem exemplos de alguns processors que são recomendados até pela própria OpenTelemetry na documentação.
né? Por exemplo, o batch. Esse batch, ele, em vez de você mandar, né, todo sinal que chegar na tua aplicação, seja um trace, seja uma métrica, e mandar direto, ele espera fazer um batch, né? Então a gente pode configurar esse batch para acumular, por exemplo, 10 e ele mandar em lote. Então a gente já começa a ter alguns tipos de otimizações bem interessantes, né? Você consegue, por exemplo, adicionar atributos, né, nos seus dados de telemetria. Por mais que tu tenha gerado esse dado de telemetria com informações necessárias, talvez em algum momento, quando ele chegar no collector, tu precisa, né, assinar dizendo que esse cara passou pelo collector. Porque tu pode também ter um cenário de ter vários collectors integrados um ao outro, né? E algum desses aqui pode ser interessante você saber por onde que esse teu rastreamento passou. Você consegue filtrar, você consegue fazer e customizar muita coisa, né, com esses processors, tanto eles quanto os receivers e os carinhas que eu vou falar que é o exporter, né. Então você consegue, por exemplo, desenvolver um processor que ele faça a limpeza de seus dados aí, de acordo com a política da tua empresa, né, algum dado que você não queira deixar passar, você acaba podendo fazer isso com os processors, né. Outra coisa interessante também são as extensões lá em cima. Essas extensões elas não têm contato direto com os dados de telemetria, mas elas servem, por exemplo, você colocar um health check no collector e saber como está a saúde dele. Você consegue também colocar autenticações, então pensa que talvez para enviar o dado, né, para o próprio collector você precisa autenticar, ou para exportar, por exemplo, você quer exportar esse cara para um vendor, você também precisa de autenticação. Então a gente tem algumas extensões que elas trazem comportamento para esse cara. Né? E uma coisa bem interessante aqui, porque o próprio Collector a gente consegue exportar para diversos tipos de vendor. Então pensa em um cenário que você tem um New Relic da vida lá na sua empresa, que você vai passar a utilizar um outro vendor. Então você consegue colocar mais de uma exportação, né? E esse dado vai se propagar em outros contextos aí. Bom, e a gente vai falar sobre dados de telemetria. Vai lá, Carlão. Show. Bom, beleza, né? Agora que a gente já tem uma ideia de como é que o OpenTelemetry funciona, para que ele é usado, qual é o objetivo dele, a gente precisa falar sobre dados de telemetria para entender qual é a função de cada um deles, né? O que eles vão me entregar. Então, esses são os três dados de telemetria, logs, métricas e traces. Logs, a gente vai começar por eles, porque eu acho que é uma coisa que a maioria aqui já tem uma ideia, já tem uma noção maior de como é que funciona, o que é. Então, basicamente, logs são aqueles textos que são gerados com o objetivo de manifestar semanticamente o comportamento do seu código, né? Ou um bloco de código que está sendo executado. Então, a partir dele, eu consigo extrair informações sobre o que foi executado, de que forma, o que ele gerou. E a partir dele, a gente consegue ter níveis de criticidade. Então, eu posso falar que aquele meu log é simplesmente informacional, dizer que aquele comportamento dele é esse, informou, beleza. Eu posso colocar um nível de criticidade de erro, warning, fatal. Todos eles têm um objetivo específico. E o fato de ser estruturado torna os logs ainda mais importantes na hora da gente ter o tratamento deles. Eu consigo filtrar os meus logs, eu consigo ver só aqueles que deram erro, eu consigo filtrar por mensagens, enfim. Beleza. Só que a gente não vai focar muito em logs aqui. Esse é o que o OpenTelemetry tem na doc dele, né? Eles extrapolam logs, né? Colocam ele como sendo, sim, uma ferramenta de observabilidade importante, só que ele não dá muita informação contextual. Ele não dá muita informação sobre, no teu todo, o que aconteceu de fato. Ele consegue ter um raio-x de uma parte da sua aplicação muito bem, mas correlacionar é um pouco mais difícil. Você consegue relacionar com Trace ID, com XRequest ID, e isso fica muito mais parecido com traces, que é uma forma de você visualizar esse dado, né, melhor, com mais facilidade. E aí, beleza. A gente ainda vai falar de traces. Por enquanto, logs é isso. E aí, métricas é um conjunto de status numérico. Eu acho que métricas também a gente está um pouco mais familiarizado. A gente tem diversos âmbitos de métricas, como, por exemplo, CPU, memória, request, responses, erros, sucessos. São coisas que podem ser contabilizadas e que podem serem utilizadas para geração de alertas, geração de alarmes, dizer quando o meu sistema ele não está se comportando da maneira que deveria, né, por conta de uma quantidade de erros X ou Y.
e é através dela que a gente consegue tirar as famosas métricas RAD, que são os Rate, Error e Duration. Então, colocando aqui em APIs, né, rates são basicamente requests por segundo, volume de requests que você está tendo, a quantidade. Erros, contagens de erros de status code, 4xx, 5xx, e a duração, o tempo de resposta que a sua API tem. Essas são três pilares de métricas que são básicas e mais essenciais para a gente ter uma ideia do que está acontecendo em uma API e um microserviço, né? Beleza. Além dessas métricas, a gente também tem as métricas de negócio, que são métricas que estão mais atreladas ao produto, estão mais atreladas às regras de negócio que o nosso código envolve. E a gente colocou aqui alguns exemplos, como número de transações com erro, volumes de compras para uma determinada loja, taxas de entrega realizadas com sucesso, receita obtida no dia. Tudo isso são métricas de negócio que a gente consegue extrair também do nosso código, da nossa aplicação, e que pode ser feito com o OpenTelemetry. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho de trace. Não, quero... Show. Cara, os três são interessantes porque eles nos dão uma visão geral de uma operação que acontece no nosso sistema, né? Então, pense em um cenário de uma solicitação, de uma chamada ou de uma própria requisição, você consegue ver fragmentos, né, de operações de trabalho que acabaram acontecendo ali e você tem uma timeline de evento. Então, no cenário, principalmente de microserviço, isso se torna bem interessante, né? Você consegue, e a gente vai ver mais à frente exemplos de como identificar possíveis problemas e possíveis gargalos na tua aplicação. E isso também não está preso a um cenário de microserviço, né? Você consegue também ter trace de uma aplicação, né, e verificando a correlação entre esses componentes, né? E também, né, a gente é sempre ligado a uma infraestrutura, então você pode saber também, né, como que está a saúde disso, quanto tempo que, por exemplo, uma resposta de uma query do banco é executada, ou qualquer uma outra coisa que tenha a ver com a parte de infraestrutura. Né? E é possível identificar um contexto que perpassa entre diferentes componentes do sistema, identificando o fluxo de chamada. Foi o que eu falei aqui, né? Que você também não precisa estar preso a um cenário de microserviço. Você também pode colocar traces, né, em um monolito, por exemplo, e fazer esse tipo de verificação. E o conceito é similar ao de logs, né, com o identificador de trace passando em diferentes domínios e subdomínios. De fato, quando você olha a unidade menor de um trace ali, que a gente chama de um span, ele tem uma estrutura muito parecida com a estrutura de log. Acho que assim, uma das principais diferenças de característica é que esse cara ele tem uma correlação com outros carinhas, ele tem uma hierarquia, né, e ele tem alguns atributos a mais ali, mas a estrutura é bem similar a uma estrutura de log. Um ecossistema de sistema distribuído, né, produtos que têm e dependem de vários microserviços, então a gente tem uma diversidade muito grande de nós, né, então com o trace você consegue visualizar em mini pedaços ali essas operações desses nós e identificar possíveis problemas, né, gargalos no teu fluxo aí. E aqui a gente vai dar uma visão geral, né, de como esses três caras podem ser utilizados juntos, né? Então, pensa que as minhas métricas alarmaram lá, né? Então, por exemplo, os meus pagamentos aprovados caíram e minha taxa de erro aumentou. Então, isso pode, né, essas métricas você pode configurar um alerta, gerar um alerta. Com esse alerta, você consegue, né, através dos traces, verificar, né, um snapshot aí de uma operação, verificar o que pode ter acontecido. E aqui a gente, por exemplo, tem os spans, né, que inicializou ali bonitinho a requisição, que demorou X tempos, aquela operação de validação aquele X tempo, e o problema pode ter acontecido na linha que está tracejada de vermelho ali. Depois que você sabe onde é que o problema aconteceu, sei lá, foi numa chamada de um serviço X, você pode ir nesses logs desse serviço X, naquele intervalo, e verificar ali, né, com os logs, de fato, o que aconteceu, né. Então, nesse caso aqui, deu um timeout na consulta de banco. Então, a gente consegue depurar muito bem as nossas aplicações quando a gente tem uma instrumentação muito boa e quando a gente tem uma boa observabilidade sobre ela. Né? E isso é observabilidade. E agora a gente vai, de fato, para uma parte bem legal, né, que é a mão na massa. A gente vai mostrar, né, a instrumentação que a gente fez com o Go e utilizando algumas ferramentas, alguns vendors aqui que a gente acha bem interessante. Mas antes o Carlão vai dar um briefing aqui, né? Isso. Esse briefing, gente, é importante para a gente tentar ver depois no código alguns componentes que a gente tem no OpenTelemetry e como é que ele foi implementado em Go, beleza? Então, passando aqui, né, a implementação de Go no OpenTelemetry.
Quem quiser, a gente tem aí no próprio repositório de pacotes o link dele. Então, ele faz parte lá do núcleo de pacotes. Não, é só o próximo. Só é o próximo. Então, a partir dessa lib que ele te fornece as APIs necessárias para você instrumentar o seu código. Então, através dela, você vai conseguir extrair métricas e traces, utilizar as funções que usam para você contabilizar uma métrica ou para você inicializar um trace, inicializar um span e dentro deles outros spans também. E junto com essa lib, você tem a SDK do OpenTelemetry, que é o cara responsável por exportar esses dados e mandar ele para algum lugar de alguma forma. Beleza? Então, ele está aí. Qual é o estado atual dessa lib, né? Os logs, o desenvolvimento de logs está congelado, e o principal motivo é porque o enfoque maior do OpenTelemetry é em métricas e traces. Métricas, a gente ainda está com uma versão beta do SDK, mas a API dele já está totalmente estável. Ou seja, você já consegue instrumentar muito bem a sua aplicação em Go com métricas, mas a exportação ainda está numa versão beta, já pode ser usada também, mas ainda está em vias de se tornar estável. Então, a comunidade Go, para desenvolver o OpenTelemetry nela, está focando os esforços todos para entregar um SDK estável para a métrica. Com isso, os logs ainda estão congelados e a gente tem diversas libs de logs, né, que já são muito bem suportadas em Go, que a gente pode utilizar sem problemas. E traces, super estável. O OpenTelemetry foca bastante em traces, né? Inclusive, o OpenTelemetry surgiu de dois projetos, o OpenTracing e o OpenCensus. O OpenTracing já era com o objetivo de você padronizar exportação de traces, geração e exportação de traces. E os exporters suportados hoje, né, na linguagem Go, o OTLP, tanto para métricas quanto para traces. Prometheus, você pode utilizar para exportação de métricas direto. Se você estiver usando OpenTelemetry, você tem o teu back-end com Prometheus, você já consegue expor as métricas direto via Prometheus com OpenTelemetry. A Standard Out, padrãozão, se você tiver algum sidecar seu que pega aquilo de Standard Out para ser processado. E Zipkin, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar aqui na demonstração para a gente extrair os dados de traces, beleza? Então, esses caras aí estão super estáveis em Go, suportáveis. A gente vai ver eles na prática funcionando bem, beleza? E aqui a gente tem um exemplo, agora sim. Agora a gente tem um exemplo aqui de como é que está esse repositório, que é de contribuições. Então, aqui vocês já conseguem ver quais são as libs que já tem instrumentação em OpenTelemetry entregue para você sem você precisar instrumentar o seu código ali no fim, né? Então, se você estiver usando a lib, por exemplo, do NetHTTP pura, sem nenhum framework, você já tem aqui uma lib que já te fornece traces e métricas de OpenTelemetry que podem ser exportadas via OTLP para você. Tá? Mas se você estiver utilizando um framework, né, então aqui a gente tem as implementações de OpenTelemetry para o framework Gin, tá? Para o Gorilla, que ressurgiu aí das cinzas, né, esse ano, e o Echo, beleza? Então, vocês podem utilizar, a partir do momento que vocês importam essas libs, qualquer request que chega para a API de vocês já inicializa um span de um tracing. Para o NetHTTP, já inicializa um span de tracing e métricas de request. Então, vocês já vão conseguir isso só importando a lib e utilizando elas na sua API. Beleza? É isso. Agora sim, vamos lá. Show. A gente vai agora colocar a mão na massa aí, né? Mas antes só mostrar a arquitetura da aplicação que a gente vai apresentar. É uma aplicação bem simples, então não se pegue muito nas implementações da API. É basicamente uma API de pagamento, que a gente tem uma rota, né?
de pagamento e ela tem uma consulta a uma outra API, que é de autorização. Então, a validação é bem simples também. A gente não vai passar muito no detalhe, né, de tudo isso, mas a gente quer focar mesmo de como esses dados de telemetria são gerados aqui. E esqueci de falar também que as métricas a gente vai mandar direto para o Collector e vai exportar para o Prometheus e mostrar, né, essa visualização através do Grafana. E a gente vai fazer a abordagem de mandar para o vendor direto os traces, né? Então a gente vai instrumentar um SDK e vai mandar direto ali. E uma das coisas que eu deixei passar lá no Collector, do porquê que é interessante utilizar o próprio Collector, é porque você tem uma compatibilidade muito maior de exporters ali. Então, às vezes, quando você tenta utilizar um vendor direto no SDK, a tua ferramenta, a linguagem de programação, ela pode não ter, né, o suporte à exportação direta, mas através do Collector ela pode ter. Então, também é uma das vantagens de utilizar o próprio Collector aí. Boa. A gente vai passar aqui pela aplicação. Primeiro, só explicar aqui como é que está a nossa raiz de projeto. Aqui eu tenho duas APIs, que é uma API de pagamento, aqui nesse arquivo de main, nesse pacote de pagamento, e eu tenho de autorização aqui. Aqui a gente criou um pacote interno, onde a gente tenha, de fato, a criação da nossa instrumentação da API de Go Hotel. A gente colocou esse cara porque a gente compartilha essa, né, essa inicialização tanto de trace quanto de métrica nos dois, né, nas duas APIs. Então, se a gente passar aqui primeiro também na composição, a gente tem um container com Zipkin, a gente tem um container com o collector aqui, e esse collector ele tem algumas configurações, a gente vai passar pelas configurações do collector, e a gente tem algumas disposições de porta. Uma coisa interessante é que ele utiliza o protocolo OTLP, e esse protocolo a gente pode utilizar ele em cima de HTTP e em cima de gRPC. Aqui embaixo a gente tem a configuração do Prometheus e do Grafana. A gente só tem uma configuraçãozinha base também em alguns arquivos aí, de, por exemplo, colocar o back-end do próprio Prometheus lá na visualização do Grafana. E o arquivo mais interessante da gente olhar aqui é o arquivo de configuração do Collector, onde eu faço as definições daqueles carinhos que eu falei para vocês. Então, ali em cima, perceba que nos receivers eu estou colocando que eu vou utilizar o protocolo OTLP, né? E esse protocolo ele vai permitir, né, chamadas tanto HTTP quanto gRPC. Mais abaixo, eu estou dizendo que eu tenho um exporter de Prometheus, né, e eu tenho um endpoint ali de configuração. Então, toda a configuração, todos os exporters de receivers, você acaba colocando nesses arquivos assim. E ali embaixo eu tenho um outro exporter também, que é de login, né. Esse cara, basicamente, vai cuspir tudo no stdout do collector. Eu tenho um process, que é aquele batch que eu falei para vocês, que vai, de fato, reunir, né, as métricas e vai mandar em lote para o próprio exporter. E legal, né? Beleza, eu tenho uns 3 caras ali configurado. Isso ali só é configuração. De fato, para você registrar qualquer coisa, você precisa criar, né, uma pipeline aqui no service. Então perceba que eu coloquei uma pipeline de métricas aqui, definindo qual que é o meu receiver, qual que é o meu processo e qual que são os meus exporters aqui. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma pipeline de trace montada também, eu colocaria logo aqui embaixo. E também, se eu tivesse, por exemplo, outros exporters aqui definidos e eu não tivesse registrado, eles não teriam esse comportamento no meu collector. Então, isso é bem importante da gente ver. Vamos lá. Então, a gente tem, né, a API. Então, na inicialização de todas as APIs, né, aqui na main, a gente faz o seguinte. A gente faz uma instância do nosso resource. Esse resource a gente coloca, de fato, as informações de telemetria da aplicação. Então, tudo que a gente mandar através de traces e métricas vão estar registrados com base nessas informações. Então, aqui no início, né, a gente já faz a inicialização deles. E aqui embaixo a gente faz a inicialização do nosso handle, né? A gente faz a definição dele utilizando aquela lib que o Carlão mostrou, né? Do NetHTTP. Então, automaticamente, na parte de trace, esse cara já vai iniciar um SpanPy, que é o cara que vai iniciar, de fato, toda a minha operação, que a gente vai correlacionar o restante das informações, né? Que é esse cara aqui. Boa. Então, quando a inicializar, né, o meu pagamento bonitinho, a gente vai iniciar aqui, por exemplo, o meu tracer, né, provider. Esse tracer provider basicamente é uma fábrica de tracer. Então, eu vou poder iniciar um tracer e criar spans através desse cara. Então, aqui embaixo, eu começo inicializando um do span de Product Validate.
e aqui eu consigo finalizar ele e passar alguns status. Eu acho que vai ficar melhor eu mostrar na prática como é que fica e depois a gente vê de novo essa parte de código aqui. Então, na minha ferramenta do Zipkin aqui, eu tenho alguns traces iniciados aqui. Por exemplo, eu tenho... e a gente tem um script rodando aqui em background para preencher essas informações e gerar dados fictícios para a gente. Então, por exemplo, numa operação, né, de uma chamada de pagamento, a gente tem, por exemplo, 5 spans aqui, né, que são partes, né, desse trecho distribuído. Então, essa operação demorou um total de 3 segundos. Então, a minha validação de produto, que foi aquele span que eu comecei lá e mostrei para vocês, ele durou 3 segundos, eu coloquei um time sleep nele, e a gente tem uma chamada a um serviço de autorização, que é o cara que eu mostrei, e que essa chamada de autorização demorou um intervalo de 1 segundo. Então, voltando ao código, a gente consegue ver essas inicializações aqui. Por exemplo, da validação do produto, ele iniciou aqui e finalizou aqui, e a gente sempre coloca um status no span, né, que você colocou. Na autorização de pagamento também, a gente tem um span que foi criado automático, porque aqui quando a gente fez a instrumentação, né, a gente setou na nossa configuração um cara bem interessante, que é o propagator. Esse cara, ele basicamente vai conseguir passar o contexto entre serviços. Ele vai conseguir correlacionar, por exemplo, um span que iniciou no meu, né, trace de pagamento ali, e a gente vai, né, conseguir ver esse cara no restante da operação. Então é isso, e aqui a gente mostrando um caso de sucesso de span, e a gente pode ver também um caso de erro, né, de uma operação que aconteceu, né, que deu problema, e a gente consegue, né, verificar que, por exemplo, o erro foi numa autorização aqui. Aí o Carlão vai passar um pouquinho de métricas também. Show. Vou passar bem rapidinho, tá, gente? Já está quase estourando o tempo aí. Bom, a parte aqui de métricas, né, é muito similar, a inicialização ela é muito similar ao de traces. Então, eu vou me atentar aqui só ao handler, que é a função que vai executar aqui a regra de negócio de pagamento, né? Então, aqui, nessa função, a gente definiu aqui algumas métricas, que é um contador de pagamentos, que a gente vai inicializar logo aqui no início, adicionar, né, sempre que ela foi inicializada, e a gente vai inicializar também um erro, um payment counter error com valor 0. Tá, beleza. Só isso já vai me dar aqui a quantidade total de pagamentos, a quantidade de erros, mas além disso, eu posso colocar na minha métrica atributos, eu posso atrelar atributos a ela. Eu posso dizer que o que aconteceu quando houve esse erro de pagamento. Eu posso atribuir um erro e dizer que esse pagamento teve um erro X, um erro Y, um erro Z. Beleza? Além disso, eu consigo também expor um contador de TPV. Então, a gente consegue aqui pegar uma métrica de negócio, né, e expor ela aqui. Uma métrica que eu poderia ver num data warehouse, né, fora da minha aplicação, mas que eu posso ver em tempo real, caso eu queira monitorar, né, eu queira ver quanto que esse TPV está variando. E como eu consigo visualizar isso agora? Aqui no meu dash do Grafana, eu consigo ver aqui nesse primeiro o total de autorizações de pagamento que aconteceu, que é esse verdinho, e quantos erros aconteceram. Posso colocar um alarme atrelado. Nesse segundo aqui, ele vai me dizer exatamente aquilo que eu mostrei da métrica total de pagamentos e dos erros que aconteceram, qual tipo de erro que rolou, né? Então, esse cara aqui me mostra que foi um erro o amount precisa ser positivo, né, o valor, e maior que 0, ou deu um erro de autorização, ou o ID do produto veio com uma string vazia, por exemplo. Então, aqui eu detalho quais são os erros que aconteceram em cada um deles. Tá? E aqui, por último, que foi o TPV, aqui a gente conseguiu fazer uma visualização mostrando qual o percentual de TPV que eu tenho por produto. Cada um desses é um ID de produto. Então, eu consigo ver aqui qual é a fatia percentual que cada um deles teve. O meu TPV total, quantidade total aí de vendas que eu tive, por produto também. E o TPV no dia de hoje, né, quanto que a gente vendeu de fato, quanto que a gente gerou aí poderia ter gerado de receita aí só pela minha API de pagamentos. Beleza? Tudo isso com OpenTelemetry. Tá bom? É isso, gente. Agora a gente vai partir para as conclusões, beleza? Nas conclusões agora a gente... Opa,
apresentando. Apresentação, beleza. Bom, conclusões, né? As nossas lições aprendidas. Hoje, a gente trabalha com PayTelemetry lá no PicPay. Nosso back-end do PicPay Shop é majoritariamente Go. Então, absolutamente tudo lá em Go. E a gente está instrumentando essas aplicações com o PayTelemetry. E o que a gente viu? Cara, utilizem middlewares nas suas APIs. Eles vão te ajudar muito. Toda aquela visualização de spans faz muito sentido a partir do momento que eu uso meu middleware de um framework que eu estou usando. Instrumentar métricas é muito fácil, muito simples, e eu posso utilizar de diversas maneiras. Procure utilizar nomes que sejam entendidos por todos, né? Uma linguagem ubíqua, né? Que o pessoal de negócio consiga entender, pessoal de operação, né? Para a gente poder expor mais o que está acontecendo e não só ficar no techniquez, né? E agregar atributos. Agregar atributos faz sentido, não se preocupem, coloquem as mensagens de erro, só não deixem expor dados de usuário aí, tá, gente? Mas erros, saber que erro que está acontecendo é importante, porque às vezes pode ser um erro irrelevante, às vezes não. Defina sempre o contexto e repasse esse contexto por entre as chamadas da função. Porque lá nos traces, né, como a gente viu, ele depende do context do Go para saber em que momento aquele span é chamado dentro de uma série de chamadas de funções. Então, você tem a função principal, que chama outra, que chama outra. Você precisa passar o contexto. Tá? E, se for te motivar, o Google utiliza isso como boa prática. Usar o contexto como parâmetro nas funções. Beleza? E, se possível, né, utilizar o context with timeout, porque vai te dar mais segurança também. Né? E é isso. Utilizar sua lib favorita para logs, não tem problema nenhum. Quer falar, João? Só um ponto. Aí, galera, a gente não passou tanto sobre o código. Vai estar disponível no meu GitHub, Giovanni Cavalcante, tem um Go Hotel. Então, qualquer coisa, vocês conseguem ver o restante do código lá. E qualquer dúvida também, vocês conseguem procurar a gente aí para a gente conversar, viu? Isso aí. A gente tem uma lib interna lá, que a gente usa no PicPay, né, e que faz sentido para o nosso ambiente, para a gente inicializar traces, inicializar métricas, poder fazer essa contagem de métricas de forma mais assertiva e que seja padronizado, né, todas as aplicações consigam utilizar. E o uso de collector sempre facilita a vida. Às vezes o vendor tem a sua particularidade que dificulta um pouco na implementação via TLP e pode ser usado também, mas o collector vai facilitar muito a vida da gente durante o desenvolvimento. Beleza? Bom, um salve aí para a skill de Go do PicPay, que está aí com a gente. Né? A gente colocou o avatar do Mineto aí para exemplificar a galera. E é isso. Valeu, obrigado, galera. Até gente. mais.